quanto mais identificação com as coisas, mais apequenamento da essência humana, né? E intolerância. E mais inimizade com o diferente. Então, quanto mais o cara diz, essa é minha igreja, é o meu povo, eu dou o dízimo aqui, eu pago, eu sustento, eu pago o papel higiênico, é o meu pastor, é isso e aquilo, mais doido, fanático, intolerante. Mais doente. Doente ele vai ficar. Tá. E é isso que a pastorada quer. É criar essa identificação de intolerância absoluta. Quando chega um cara como eu que diz, olha, a tua igreja é qualquer comunhão humana sincera. Aí o cara enlouquece. Começando com a tua mulher e com os teus filhos, com os teus amigos, com isso, com aquilo. Eles dizem, mas quem é que controla? Eles querem saber para quem vai o dinheiro, quem controla, a quem obedecem, e aí você vira herege porque você não está defendendo esse poder de controle e identificação que produz intolerância e um agrupamento fanático daquele grupo. Como se a liberdade fosse ruim, né? A liberdade é ruim, porque a liberdade não deixa poder concentrado na mão de ninguém. Todo indivíduo que tem uma consciência adulta não tem guru, não tem pastor exclusivo, não tem ninguém que determine como é a cabeça dele. Foi o que Jesus disse que queria que fosse. Vocês têm um só pastor e vocês são um só rebanho. A ninguém chameis de meu pai espiritual e o obedeçam. A ninguém chameis de meu mestre espiritual e o obedeçam. A ninguém chameis de meu guru espiritual e o obedeçam. Que é tudo o que a religiosidade quer. O cara quer ser o pai que determina patriarcalmente o que todo mundo deve fazer naquele grupo, o mestre inquestionável, o guru poderoso. Aí quando você vem e ensina o que Jesus disse, e ensina que o bom pastor é ele, e o que eu tenho que obedecer é o evangelho ensinado por ele, você vira herege porque você tira o poder da mão dos medíocres, que a maioria deles era camelô antes de ser pastor, e que estão ricos e poderosos e não querem abrir mão dessa prerrogativa de grandeza, de domínio e de controle sobre uma massa falida de gente praticamente acéfala. Que tem mais identificação com a natureza caída do que com a natureza Total divina. Identificação com a escravidão da natureza caída. Eles gostam de ser escravos. É gente que diz para mim, pastor, eu não consigo viver com liberdade. Eu preciso ser controlado. Preciso ser controlado. O senhor tem que me dar ordens. Eu digo, eu não vou te dar. Eles ficam loucos. Eu preciso de ordens, pastor. As pessoas querem ordens, comandos, domínios, controles. O que eu estava dizendo é que o Novo Testamento ter colocado nesse combo o que é obsoleto, o que é... Deixado claro, né? Do Alzheimer do passado. Precisa ser esquecido. Tem que ser deixado de lado. Paulo chama de caducidade da letra. E quando você fala isso, o pessoal acha que você está pegando pesado, né? Mas é Paulo, eu estou citando Paulo. Briguem com Paulo. Ou então o escritor de Hebreus diz que essas coisas eram sombra que passaram. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo usa a linguagem da caverna de Platão, quando ele diz que era sombra. Era como estar dentro da caverna de Platão, só vendo aquelas coisas sem entender e ver nada com nitidez. Você enxerga com nitidez no Evangelho de Jesus. Mas como? Tanto a Igreja Católica, que determina quase tudo no ocidente da Terra, e os protestantes, que depois vieram a se chamar também de evangélicos, são a continuidade da Igreja Católica. Eu digo que o protestantismo é um catolicismo que fez dieta. Então eles tiraram aqueles ídolos de dentro dos templos, eles fizeram dieta, fizeram uma bariátrica. Mas a estrutura principal continua lá, não se chama mais o pastor de sacerdote. Mas o pastor protestante é tão sacerdote quanto o sacerdote católico. Sim. É ele quem te batiza, quem te casa, quem dá as ordens, quem controla tudo. É o mesmo controle, é o mesmo domínio,
E a mesma loucura ficou até pior, porque na Igreja Católica o padre tem menos autonomia de dominação sobre a congregação do que os pastores evangélicos protestantes, neopentecostais especialmente, conseguiram adquirir em relação a esse povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda e obedece a tudo que eles dizem. O justo seria também a pessoa que vai atrás, né? O justo não é um indivíduo que fica sentado esperando que alguma coisa aconteça. Na justiça do reino de Deus existe ação, existe compromisso, existe solidariedade, existe responsabilidade, existe produção, tudo isso está no pacote. De algum lugar vai aparecer, mesmo que todo mundo te negue. Nunca faltou, e a promessa de Jesus nos evangelhos é que não vai faltar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que não tem nada a ver com viver dentro de igreja, templo, sendo diácono, presbítero e tudo. O reino de Deus está no mundo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus nas tuas tarefas de trabalho, profissionais, no cuidado conjugal, na criação de filhos, nas relações sociais, nas escolhas variadas. É aí que eu levo o reino de Deus. O reino de Deus não vem com visível aparência, como Jesus diz em Lucas 17. É uma atitude, é um estado de espírito, é um olhar, é uma interpretação, é uma postura, é um modo de ser. Pratique esse modo de ser e não vai faltar nada. Todas as coisas te acompanharão. Esse papo de que a igreja vai ser arrebatada antes do sofrimento não faz sentido. Pelo menos não tem nenhum embasamento em doutrinamento bíblico. Existirá um arrebatamento? Não com esse nome. Esse nome é uma invenção posterior. Mas como é que Jesus disse? Naquele dia, antes dele aparecer em glória nos céus, naquele dia 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão fazendo uma outra atividade, um será tomado e deixado o outro. Então, o próprio Jesus determina que haverá vai ter isso, esse evento vai ter. Uma abdução de isso, santos. Isso. Se você quiser chamar por outro nome que não seja esse nome. Isso vai ter, então. Desgastado de arrebatamento. Uma abdução de santos. Um sumiço de uma galera vai ter. Vai ter... Haverá os Elias e os Enoques arrebatados por Deus, levados para outra dimensão. Haverá. Agora, ninguém sabe o prazo, a data, a cronologia. Onde você vir cronologia, saiba que é mentira. Foi invenção americana, escatológica, que faz parte dos best-sellers que o povo compra, enriquece esses profetas do consumo e da teologia da prosperidade e ficam vivendo com essas expectações falsas para lá. Por que não tem demônio no Velho Testamento? Porque não há esse tipo de ênfase. E a segunda coisa é saber perguntar de onde e quem são esses demônios. Você já viu algum pastor evangélico explicando quem são esses demônios? Não. Pois é. E no Velho Testamento, o que é que se manifestava? Eles estavam lá. Eles se manifestavam. Mas eram tratados em outra perspectiva. Eram chamados de loucos, lunáticos, eram afastados da comunidade, eram colocados fora do arraial. Leprosos. Se fossem renitentes, eram apedrejados. Entendi. E Jesus é que chegou e disse: deixa que eu cuido de todo esse povo que vocês não sabem tratar. Todavia, depois do exílio persa, os judeus aprenderam muito no exílio persa sobre o mundo espiritual que eles desconheciam. Os persas ensinaram muito sobre principados, potestades, poderes, invisibilidades que os judeus não tinham. Os judeus eram muito toscos de visão espiritual. Toscos. Tanto é que você vê a escatologia judaica do Velho Testamento, o cara morria, caía na sepultura, que era o Seol, e acabou. Na melhor das hipóteses, talvez um dia, depois de tudo e todas as coisas, houvesse, quem sabe, uma ressurreição dos justos. Era o que de melhor se podia projetar. Agora, com Jesus, não. E antes de Jesus, já havia exorcistas. Jesus, você não vê Jesus em Lucas, em Mateus 10,
Lucas 12, dizendo: por quem então expulsam demônios os vossos filhos? Sim. É porque já havia expulsão de demônios antes. Ou não tinha um exorcista ambulante lá em Lucas 19, que viu Paulo expulsar demônio à beça lá em Éfeso, em nome de Jesus? Aí disse: puxa, isso é mais fácil do que fazer aquele rito que a gente faz para tentar ver se acalma o possesso, é falar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí foram lá para casa do endemoniado, os filhos de Seva, que eram os exorcistas ambulantes que saíam vendendo exorcismo em Éfeso, e pregaram e disseram para o endemoniado: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí o endemoniado saiu correndo atrás dele, deu-lhes uma surra, deixou todo mundo nu, pelado, rasgado, ferido, quebrado. Eles saíram desesperados porque os demônios disseram: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí, cacete neles. Então, até a libertação de demônios não foi uma coisa que apareceu só quando Jesus chegou. Ela já vinha acontecendo há uns 300 anos nas práticas de Israel, mas sempre com os ritos dos exorcismos rabínicos. Mas o povo também não sabe disso.